do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 48. Na aula passada a gente trabalhou sobre um conflito que ocorreu em Santa Catarina, que foi a Revolução Federalista, e nessa aula a gente vai trabalhar sobre um outro conflito, que é a Guerra do Contestado. Então os objetivos dessa aula são recordar-se do contexto histórico da região do Contestado nos séculos 19 e 20, compreender as causas das disputas de território entre catarinenses e paranaenses, identificar os interesses do governo na região e na revolta da população, compreender a extensão da estrada de ferro construída, analisar o desenrolar da guerra e as suas consequências, refletir acerca dos atos de José Maria de Santo Agostinho e identificar as razões da impopularidade do conflito do contestado. Então, para essa aula, vocês vão estar utilizando o caderno de história, caneta, se precisar, o lápis e a borracha também. Galerinha, então assim, para a gente adentrar sobre o conflito do contestado, a gente vai entender o contexto daquela região antes do conflito, tá? Então, por muito tempo, as terras pertencentes à região do Contestado, que é uma região aqui de Santa Catarina e Paraná, elas não tinham regulamentação, ou seja, não havia nenhuma lei que determinava a quem pertencesse o território. Hoje nós temos na escritura que comprova se eu tenho um imóvel, o imóvel está no meu nome, eu tenho um documento comprovando. Então, ninguém pode tomar posse se aquele imóvel é meu. Mas na época isso não acontecia. As pessoas estavam ali, viviam ali por muito tempo, diversas gerações viveram ali e não se tinha uma documentação que comprovasse. Então, se alguém quisesse chegar e tomar posse daquelas terras, podia, tá? Logo, diversas pessoas haviam ocupado as terras, o que passava de geração em geração. O que mais atraía as pessoas para aquele local era que era um local bastante próspero para o cultivo de alguns itens, por exemplo, a erva mate, né, que faz o chimarrão, e também a madeira. Então, se tinha trabalho, se tinha alimento, tá? Era um solo fértil, era um solo bom, e as pessoas preferiam, gostavam de ficar naquele local. Disputa de terras. No ano de 1891, foi feita uma Constituição Federal que assegurava aos estados o direito de arrecadação de taxa sobre as exportações, propriedades e indústrias. Então, naquele ano, os estados eles tinham direito de arrecadar um certo imposto da população de acordo com o que a população recebia. A região do Contestado, ela tinha uma disputa de território já havia um certo tempo. Não apenas pela posse de terra em si, mas agora principalmente devido aos governantes, porque eles queriam arrecadar cada vez mais. Então, ali no norte catarinense, no sul paranaense, havia uma disputa territorial já há muito tempo. Agora que o governo pode lucrar com essa população, cobrar ali um imposto dessa população, essa disputa aumentou mais ainda, porque conforme mais território um estado possui, mais população, logo mais arrecadação. Então a disputa ficou muito mais acirrada nesse momento. E na mesma época, aqui a gente tinha o aumento da industrialização. Lembra que a gente já citou sobre isso, que começou-se essa ideia de industrialização, de operários, então começou-se a criar muitas fábricas no nosso país. E com o aumento dessa industrialização, no ano de 1900, o governo brasileiro ele vai contratar uma empresa norte-americana, lá dos Estados Unidos, que se chama Brazil Railway Company, tá? Essa empresa ela vai ser contratada para estar fazendo uma estrada de ferro no nosso território. Essa estrada de ferro ela vai lá do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul. É bem extensa. Por que é uma estrada de ferro? Para que um trem possa ocupar e assim
possa levar aí diversos produtos a diversas regiões do Brasil, tá? Só que o que acontece? Muitas pessoas que viviam próximas ou nesses locais onde a estrada de ferro foi construída, elas passaram a desocupar esse território, tá? E esse território, ele começou a ter um aumento considerável de população, porque para construir uma estrada de ferro não vou contratar 2 ou 3 pessoas, vão ter inúmeras ofertas de emprego. Logo, muitas pessoas vão migrar para essa região porque eles têm certeza que eles vão conseguir aí um emprego na construção dessa linha férrea. Então, a Guerra do Contestado. Porém, como a população, lembra que a população não tinha posse dessas terras. O que começou a acontecer? Essas pessoas foram retiradas de um modo bem desagradável. Na verdade, elas foram expulsas das suas moradias e a população, obviamente, começou a ficar revoltada. E aí começou esse conflito, tá? Então, retomando, tínhamos uma estrada de ferro a ser construída. Nessa estrada de ferro, muitas pessoas viviam nesse percurso. Essas pessoas não tinham documento que comprovasse que aquele território era delas. Então, o governo tomava, você não tem documento, então o território é meu. E aí, a Brazil Railway Company fez uma estrada de ferro ali nesses estados. Então, em 1912, o governo brasileiro passa direito a explorar essas terras por empresas estrangeiras. Ele começa a fazer acordos e permite que empresas estrangeiras comecem a explorar essas terras, tá? E explorando, claro, a erva mate e a madeira. Além disso, um grupo de empresários ligados à Brazil Railway Company comprou uma grande quantidade de terras para a construção de uma madeireira, deixando ainda mais gente sem moradia, tá? Então, olha só quantas pessoas foram atingidas justamente, por isso que a gente cita essa questão da documentação, bastante importante. Hoje isso não aconteceria, Hoje nós temos as pessoas têm as suas posses e tem uma documentação comprovando isso. Aí nós temos um outro problema aqui, o conflito contestado é bem problemático, tá? Que é a questão de falta de apoio. Então, assim, como eu citei, muitas pessoas foram para esse local para conseguir emprego e conseguiram, trabalharam na construção da estrada férrea. Só que quando essa estrada férrea ficou pronta, a empresa não garantiu a essas pessoas regresso para os seus lares, Então, são pessoas que saíram de diversas regiões do Brasil, vieram para cá para trabalhar nisso, mas quando terminou a construção, a empresa não ajudou essas pessoas a voltarem para os seus lares, tá? Então, eles ficaram ali sem apoio nenhum e sem emprego também, tá? Então, acresce ainda o fato de que os camponeses terem ficado desempregados e sem as suas terras para trabalhar. Situações que provocaram o empobrecimento da população dessa região. Então, nós temos a população que veio para trabalhar e ficou sem emprego e acabou empobrecendo depois que a linha férrea ficou pronta, que não teve o apoio da empresa, e também das pessoas que já viviam ali e que tiveram que ser retiradas, que foram expulsas. E aí vai surgir uma pessoa bem importante, que é o José Maria de Santo Agostinho, e ele vai estar dando um apoio para essa população. Então, com a desapropriação das terras da região do Contestado, vai surgir um líder religioso, tá? Chamado José Maria de Santo Agostinho. Ele fundou diversas comunidades santas, abrigando aí essa população sem terra. A população sem terra, a gente hoje inclusive escuta muito falar sobre isso, essa população que ficou sem a sua moradia. As pregações do líder José Maria, elas buscavam um mundo mais justo, tá? Um mundo novo, regido aí pelas leis de Deus, e assim ele conquistou muitos seguidores, Porque as pessoas
inclusive tinham a religião, até hoje, né, mas na época a religião era bem forte para a população. Além disso, ele tinha poderes aí de cura, né, o que intensificava mais ainda, né, pessoas doentes principalmente acreditavam mais ainda nele por conta disso. Sem autorização do governo, José Maria, que entre as suas pregações ele falava inclusive num possível fim do mundo no ano 2000, isso era bem falado inclusive na época que no ano 2000 o mundo vai acabar, né, pensando num apocalipse aí. Ele era contra a república, lembra que a gente já trabalhou sobre os federalistas e republicanos? Então, ele não gostava dessa ideia de república. E ele tinha a fama de curandeiro, porque ele estudava muito as ervas e com elas auxiliava a população doente. Ele fundou uma comunidade a fim de receber os oprimidos, né, que são essas pessoas que foram retiradas das suas terras. Essa comunidade é o Quadrado Santo, tá? Razão pela qual a Guerra do Contestado ficou também conhecida como Guerra Santa. Então ele fez essa comunidade aí, o Quadrado Santo, e como era nessa época da Guerra do Contestado, por conta disso acontecia a Guerra do Contestado, a guerra também ficou conhecida como Guerra Santa. Como que finalizou a Guerra do Contestado? Através de um acordo de limites entre Santa Catarina e Paraná. Então, em 1916, o presidente da época, Venceslau Braz, ele assinou lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, o acordo de limites que definiu o território catarinense-paranaense. Então, lá ele vai definir, ó, não tem mais essa disputa, Paraná, Santa Catarina, vamos estabelecer por fim o limite de cada uma. A área contestada tinha em torno de 48 mil quilômetros. Desses, 28 mil ficaram para Santa Catarina e 20 mil para o estado do Paraná. A visão do contestado. O contestado, ele nunca teve um grande destaque. Foi uma guerra que aconteceu aqui na nossa região, deixou muitas vítimas aí, cerca de 20 mil pessoas perderam a vida, um número bastante considerável. Por que será que essa guerra ela não tem essa visão não é algo tão conhecido na história de Santa Catarina? Porque assim, a região catarinense, a cultura catarinense no geral, se a gente for analisar, já trabalhamos sobre isso, ela em grande parte no estilo europeu. E destacar conflitos que foram entre caboclos e sertanejos pode causar uma certa contradição na cultura, tá? Mas cultura Santa Catarina não foi colonizada por europeus, não tem grande parte, né, mais de 80% do povo é europeu. Por que dá destaque para uma guerra que aconteceu com caboclos, com sertanejos? Então, por esse motivo, acaba, né, dando-se essa ideia, né, a Guerra do Contestado não tem tanto destaque na história, tá? Por conta dessa preocupação com a cultura catarinense. Então, foi um conflito que deixou mais mortos na história do país. Em um período de 4 anos, cerca de 20 mil pessoas perderam a vida. Galerinha, então vocês concluíram aí essa lição. Agora vocês vão estar executando aí algumas atividades sugeridas sobre o conflito do contestado. Até a próxima e bons estudos!